Olá, senhores estudantes. Damos aqui continuidade à análise dos exercícios do livro do David Griffith, de Mecânica Quântica. Temos aqui com o problema 2.29. E nele fala, analise os estados ligados com funções de ondas ímpar para o poço quadrado finito e obtenha a equação transcendental para as energias permitidas e resolva-a graficamente. Examine os dois casos limite, Há sempre um estado ligado ímpar. Essa é a questão que ele quer que a gente resolva, Bom, com relação às funções de onda para descrever uma partícula num poço quadrado finito, ela se caracteriza dessa forma. Tem essas regiões de contorno aqui. Por exemplo, à esquerda do poço, à direita do poço, que seria depois que a onda já passou pelo poço, a partícula já passa, nós temos aqui que a função de onda que descreve é a mesma conceito de normalização f vezes e elevado a menos k vezes x, que é a posição da partícula. K tem a ver com a frequência da onda. E quando no interior do poço, que é a região entre 0 e A, nós temos aqui que a função de onda que descreve o comportamento da partícula, que carrega toda a informação dela, é a mesma conceito de normalização d vezes cosseno de Lx. E que é a frequência envolvendo o interior do poço. E temos que para x menor que zero, ou seja, à esquerda do poço, quadrado finito, nós temos que a função de onda ela tem um comportamento ímpar. A função de onda ela um comportamento par, a função de onda é par nessa região, porque aí a função de onda é psi de x é igual a psi de menos x. Ok? Então é isso que ele chama a atenção aqui. Então, diante dessa observação, nós podemos fazer a análise que ele propõe aqui no exercício, na solução. Bom, temos então que a partir da equação, no lugar da equação 2.151, que nós vimos agora, nós temos que a função de onda ficaria igual a essa expressão, que nós observamos agora, para essas regiões de intervalo. Portanto, a continuidade da função de onda, que é uma das características que nós temos que observar, para poder a gente resolver, é essa daqui. Que, seja, quando você obtém as informações da partícula, quando ela está bem na parede do poço, ou seja, na parede direita do poço, por exemplo, quadrado finito, a função que descreve a partícula no interior do poço tem que ter o mesmo correspondente de informação quando a partícula já está fora do poço, que ela já foi transmitida para o outro lado do poço. Ou seja, exatamente no ponto onde x é igual a A, que é a parede direita do poço, no nosso ponto de vista, considerando que no sistema de coordenadas que nós estamos usando, a origem do sistema de coordenadas corresponde à parede esquerda do poço. E aí a parede da direita do poço, ela fica na posição A. Então, que é o que o livro do Griffith trata, Ele é assim que ele organiza para analisar o poço quadrado finito. Então, esse ponto tem que coincidir, A função tem que ser contínua, exatamente na parede do poço. Então, f de e elevado a menos kappa a, tá certo? É igual à função do interior, que descreve o interior do poço, que é d vezes seno de LA. Ok? Então, ela deve ser contínua nessa região aqui, atendendo a essas condições da função. Seno, aqui, para essas regiões que ele vem tratando no problema. Bem, então ela deve ser contínua. Então, ou seja, psi' deve ser igual, então, que é a derivada da função de onda em relação à posição, ficará igual, então, a menos f, k vezes e elevado a menos kA. E isso também deve ser igual à derivada dessa outra função, que era d seno de LA, quando deriva, em função de x e depois faz a substituição em A, que é naquele ponto que ela deve ser contínua. Então, é dl vezes cosseno de LA, que é a derivada do seno dando cosseno e a derivada do argumento. Bom, primeiro nós podemos fazer a razão entre essas duas expressões, já que elas são iguais, então a gente pode fazer essa divisão e ter que k é igual a L cotangente de LA. Ou ainda, escrever que menos kA é igual a LA cotangente de LA. Isso implica em dizer que nós temos essa expressão, como a gente vê no livro do Griffith, para escrever a cotangente de um argumento. Então, seria igual a menos e cotangente de z. Isso dá numa função transcendental. Então, à esquerda aqui, menos L cotangente de A. Então, ficamos com z quadrado, z0 quadrado menos z quadrado, diferença de quadrados, extraído da raiz cotangente. Ou simplesmente escrever que menos a cotangente de z é igual a raiz quadrada
de Z0 sobre Z. Fazendo essa razão é interessante que você começa a ver esse comportamento aqui que dá para identificar no gráfico, de Z0 sobre Z. Né? Onde, né, a gente mantém aqui, isso é bem mantido, né, que a intersecção fica agora escrita assim, né, em função de π, 2π, 3π e assim por diante. No mesmo que a gente pode observar na equação 2.157, que está aqui. Opa, vejamos. Na equação 2.57 são definidos esses termos, né, de Z e Z0, conforme atende essa relação. Então aí a gente pode ter a expressão da energia do poço quadrado finito escrita em termos dessas quantidades envolvendo, mostrando que a energia para um dado estado quântico, né, um estado pode ser estado fundamental, quando o IN é zero, ou o primeiro estado é excitado e assim por diante, mais o potencial na região do poço, isso é praticamente igual, né, a essa relação que é muito semelhante à do poço quadrado infinito, tá certo? Então existe uma aproximação entre esses forças, a menos desse potencial aqui. Então é isso que ele vai tratar aqui para essa análise. Então, feito essas devidas substituições, então nós temos que a equação 2.57 ali, mas agora para um caso de n que seja um valor par, nós temos que isto, né, vai nos permitir ver que o resto do estado, no estado de repouso, né, da partícula, né, para um caso, né, bem como, né, no quadrado infinito. Vamos ver se ele é bem comportado, né, se é um quadrado integrável. Né? Então, nessa razão, nós temos então que o potencial ele deve ser menor que essa relação aqui, envolvendo a energia para a partícula. Claro que para o caso onde Z seja menor que π sobre 2, né, que é o que nós estamos vendo aqui. Né? Ou seja, que há, né, um caso de uma solução ímpar, porque é isso que ele quer que analise, né? Se é uma função ímpar para essa região, para essa situação. Se é isso que vai ocorrer, no caso, para o estado ligado, para a partícula. Então, o estado ligado seria com potencial menor que o valor dessa energia. Então, se o potencial é menor, o potencial não tem condições de fornecer energia suficiente para que a partícula escape do interior do poço, né, do poço quadrado finito. Então, essa situação sem um estado ligado, no caso, aqui, né, no caso de uma solução ímpar. Então, essa é a relação que ele traz aqui para a gente, nesse gráfico, que relaciona para a gente essa relação, né, que vai mostrar, no caso, em função das posições, a definição para esses valores de Z0 e os valores que teria as intersecções entre a função, né, cotangente, que está aqui, né, essa curva, com a solução que nós obtivemos lá dos outros termos. Aí você pode encontrar essas raízes, né? Ou seja, não há para esses valores, né? Aqui um correspondente para π, tá vendo? Tem essa intersecção para o valor 2π, para os valores inteiros, né? E definido em função de Z0, que é essa curva aqui, e em função das cotangentes, né? que na verdade vem dessa solução aqui, né? Comparando esses dois termos, né? Tem a cotangente em Z igual a essa raiz quadrada, que aí essa estrutura permite enxergar esses comportamentos, né? Esses picos, né? Aí inverte o sinal da função e faz com que ela tenha a decrescência aqui, como a gente está observando, vai exatamente aos valores de 2π. Então era isso que ele queria que a gente analisasse, que o estado ligado seria para esse zero, né? Então, comparando aqui, é o que a gente observa de acordo com o que ele perguntou, né? Que se há dois escasos limites, né? Se há sempre um estado ligado ímpar. Né? Então é isso, de fato não há, ok? Não há esse estado ligado ímpar quando você está nesses estados, tá vendo? Porque ó, não tem essa relação, né? Eu não consigo ter, né, a solução da função transital são essas raízes, né, que são esses pontos, tá vendo? Eles estão fora, eles estão sendo gerados, né? Ou seja, quando a cotangente é igual àquela raiz quadrada que está definida aqui, né? Assim, é só essa hora que a solução em Z está correta, né? E aí satisfaz o estado ligado para a partícula. Então, veja que esses pontos estão fora da região de π, de 2π e assim por diante, né? Que estaria, depois você poderia mostrar aqui 3π e vai, né? Só isso você já percebe, né? Que você encontra a solução dessa função, que vai dar estado ligado, que vai ser uma solução satisfatória, na verdade, né? Para a função de onda, só que é fora desses pontos, né? Que é o que ele tratou lá. Então, isso atende ao problema 2.29. Né? Então, não há
se ele pergunta que se há um estado ligado ímpar, né, não há um estado ligado ímpar. Isso só acontece na região onde a função são pares, ok? Então esse era o problema 2.29 que faltava analisar. Ele é basicamente numérico, né, apesar do tratamento algébrico que nós fizemos, mas aí dá essa observação para a gente, ok? Até mais.